2012, um museu lá na China anunciou uma nova exposição que se chamava Os Mistérios do Corpo Humano. Nela, vários corpos preservados reais seriam expostos para os visitantes que tivessem algum tipo de curiosidade de saber como é que a gente funciona pelo lado de dentro. Só que um dos corpos expostos, que era de uma mulher grávida de 8 meses com o feto ainda na barriga, chamou a atenção das pessoas de uma forma macabra e trouxe à tona uma história assustadora envolvendo várias figuras políticas poderosas lá na China. Essa é a trágica história de Jiang Weidi. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou sou a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, normalmente tomando um cafezinho, mas hoje tomando um garrafão de água, porque eu comecei a tomar Roacutan e agora minha boca está completamente seca 100% do tempo. Se vocês tiverem curiosidade para saber por que eu tô tomando Roacutan, me sigam no Instagram, @LuisaKemi. Double aviso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque tudo indica que o sistema de recomendação de vídeos aqui do YouTube vai mudar, então talvez vocês não recebam os meus vídeos mais dos recomendados. Então é importante que vocês se inscrevam para receber os vídeos todas as terças-feiras ao meio-dia. Obrigada! Quando eu era adolescente, tipo em 2010, eu acho, eu fui para uma excursão com a minha escola para ver uma exposição sobre o corpo humano. Eu procurei na internet ali e eu lembrei que o nome era Corpus, a exposição, e era tipo uma exposição no shopping, só que ela era super bem feita e eu lembro de ter ficado completamente fascinada, porque era a primeira vez que eu tava vendo corpos humanos tipo por dentro e num estágio de preservação tão bom. É super interessante, até de uma perspectiva científica mesmo, né? Porque não é sempre que a gente tem contato com os nossos órgãos, como a gente funciona por dentro, a não ser que a gente estude, sei lá, medicina. Mas parando pra pensar hoje em dia, vocês já pensaram de onde vêm esses corpos? Pois é, porque nem sempre eles são doados pelas suas famílias de forma ética. E o caso de hoje conta exatamente a história de uma descoberta feita em 2012 sobre um desses corpos que estava exposto em um museu lá na China e tem uma história toda esquisita aí por trás. Ela envolve um poderoso membro do Partido Comunista, uma advogada famosíssima na China e uma bela jornalista. Vamos começar apresentando os personagens desse caso, começando pela jornalista e apresentadora de TV, Jiang Weidi. A Jiang Weidi, que eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela certo, mas enfim, pouco se sabe sobre ela, apesar de ela ser uma figura pública lá na China nos anos 90, porque todos os dados e as informações sobre ela foram apagados depois desse caso, então sabe pouca coisa. Nos anos 90, a Jiang Weidi era âncora de um jornal local da sua cidade, que era Dalian, localizada na província de Liaoning, ao norte da China. Ela era uma jornalista extremamente famosa. Naquela época, a cidade de Dalian era uma das cidades mais desenvolvidas do local, e a Jiang Weidi não era só âncora de um jornal, mas ela também era apresentadora de um programa literário chamado Sun Rain, que a tornou muito famosa nessa cidade. Mas obviamente não era só o talento dela que chamava a atenção das pessoas, mas todo mundo a descrevia como uma mulher extremamente bonita, carismática, charmosa. Então é por isso que ela foi conseguindo também várias oportunidades na vida. E isso não passava despercebido por ninguém, inclusive pelo prefeito da cidade, um homem chamado Bo Xilai. Bo Xilai nasceu já em uma família extremamente influente lá na China, porque ele é filho de um dos principais líderes da Revolução Chinesa, que era um homem chamado Bo Yibo. Como eu disse anteriormente, ele era prefeito da cidade, extremamente influente, conhecia várias pessoas importantes e ele também parecia estar envolvido com um escândalo de corrupção, que é considerado um dos maiores crimes na China. Para vocês entenderem, se alguém é pego por um crime de corrupção, eles podem ser sentenciados até à morte. E ele também tinha uma esposa famosa e influente, o nome dela era Gu Kailai e na época ela era considerada a maior advogada da cidade. Depois de se formar essa Gu Kailai aí, ela entrou em um escritório de advocacia importante na cidade, se envolveu em vários casos famosos e ela é considerada a primeira advogada chinesa a vencer uma ação civil nos Estados Unidos.
E como é de se esperar, ela tinha grande influência na comunidade ali da cidade onde ela vivia e ela era realmente uma das mulheres mais poderosas nesse meio por mérito próprio. E quando as pessoas são influentes, existem dois tipos de pessoa. Pessoas que querem se aproximar dessas pessoas influentes para ganhar dinheiro e fama às custas delas, né? Os famosos puxa-saco. E também tem as pessoas que querem ficar o mais longe possível porque sabem que pessoas influentes e possivelmente envolvidas em esquemas de corrupção são problema. E mesmo sabendo todas as informações, existiam boatos rolando na cidade que a famosa âncora Jan Wade estava se envolvendo romanticamente com o prefeito da cidade, Bo Xilai. Quer dizer, no começo os boatos rolavam de que ela estava envolvida com um homem casado, principalmente depois quando ela apareceu grávida e ela não tinha um relacionamento na época, então as pessoas acreditavam que era o filho de um homem casado. Depois esses rumores foram mudando e as pessoas começaram a acreditar que ela estava envolvida com o prefeito. Isso porque algumas testemunhas viram a esposa do prefeito, aquela Gu lá, brigando com a Jang em algum determinado momento e tudo indicava que elas estavam brigando porque uma era a esposa, a outra era a amante. E naquela época a Jang já estava grávida de 8 meses. E o que eu vou falar agora é só especulação, mas muitas pessoas acreditam nessa teoria, né? Que em determinado momento, talvez o relacionamento entre a Jan e o Bo, o prefeito, tivesse acabado e ela tivesse ameaçado de expor todo o esquema de corrupção em que ele estava envolvido, que era um crime seríssimo lá na China, né? Ele realmente poderia ser condenado à morte e também expor o relacionamento extraconjugal dos dois. E não seria difícil a Jan Wade revelar toda essa história, porque ela era uma jornalista com contatos, com acesso à mídia, ela poderia contar nos programas dela o que realmente tinha acontecido e expor tudo isso. Então, tudo indica que o prefeito e sua esposa começaram a ficar preocupados. Importante dizer que não existem provas de que isso realmente aconteceu. Mais uma coisa suspeita é que a Jan Wade um dia simplesmente desapareceu. Um dia ela estava apresentando o jornal, como ela fazia todos os dias, e no dia seguinte era outra pessoa apresentando, nunca ficaram sabendo o que aconteceu com ela. As pessoas dizem que a esposa do prefeito, a Gu, conseguiu mexer os pauzinhos por meio das pessoas que ela conhecia dentro da emissora para que a Jan Wade fosse demitida. E muita gente diz que a Gu tentou apagar, por meio da sua influência, a Jan Wade da face da terra. Basicamente, depois dela ser demitida da emissora, a Gu tentou apagar ela do mapa de todas as formas possíveis. Então, todos os fotos, vídeos, imagens vinculadas aos seus programas de TV desapareceram do dia para a noite sem nenhuma explicação. E algumas imagens em que ela estava presente, digamos assim, com outras pessoas, elas foram alteradas. Tipo, a sua imagem foi alterada. Não é estranho, ainda mais na década de 90? Também há boatos de que a Jan tentou cometer suicídio algumas vezes depois de ser demitida. Alguns funcionários e seguranças do hotel Dailan Nashan falaram que a Jan Wade tinha ido lá algumas vezes depois de ter sido demitida e que ela tentou tirar sua própria vida. O nome da Jan Wade só veio à tona novamente para o público em 2012, quando uma exposição sobre corpos humanos foi exposta em um museu chinês e as pessoas acharam uma coisa muito estranha. Esse determinado museu fez uma exposição que se chama O Mistério do Corpo Humano, é uma tradução livre feita nos Estados Unidos, né? Ela começou a circular em 2012 e foi criada por um cientista alemão chamado Gunther von Hagens. E ela mostrava vários corpos humanos plastificados, digamos assim, que passaram por um processo químico para serem preservados. Então mostrava esses corpos abertos, como funcionavam os órgãos, etc. Acho que uma coisa muito parecida com a exposição que eu fui quando eu era adolescente. E na época isso chocou muita gente, porque as pessoas não têm muito contato, né, com pessoas sem vida. E era uma exposição, apesar de cientificamente interessante, um pouco macabra quando você para pra pensar que essas eram pessoas reais que foram, sei lá, embalsamadas, né, digamos assim. E tinha uma estátua em particular que chamou a atenção de todo mundo, que era o corpo de uma mulher grávida
vida com seu feto ainda na barriga. E aí apareceu o corpo aberto, mostrando como era o feto na barriga da mãe. E ela parecia estar grávida de 8 meses. E por que isso chamou a atenção das pessoas? Porque o cientista alemão que criou essa exposição, o Gunther, tinha afiliações com o prefeito Boschelei. Em 1977, Gunther von Hagens descobriu a técnica para preservar corpos chamada plastinação, que consiste em extrair todos os líquidos corporais e gorduras e em seguida usar uma substância plástica para fixar os corpos. Assim, os corpos adquirem uma certa rigidez, são inodoros e duram vários anos sem entrar em decomposição. E o negócio é o seguinte, quando o Gunther, esse cientista, desenvolveu essa técnica, ele precisava de uma fábrica, um laboratório, para que ele pudesse utilizar essa técnica em corpos reais, fizesse alguns tipos de experimento para ver o que funcionava, o que não funcionava, e ele conseguiu uma permissão para abrir uma fábrica exatamente na cidade de Dalian, lá na China, concedida pelo prefeito Boschelei, que até lhe deu um cartão de cidadania honorária, então eles eram próximos. Não só isso, mas a fábrica, que na época se chamava Biotécnica Dalian Hofner, passou a ser dirigida por ninguém mais, ninguém menos do que a esposa do Boschelei, que é a Gu Kailai. Eu não lembro direito do nome das pessoas. E ela era exatamente a pessoa encarregada a processar os cadáveres, ou chegar com novos cadáveres para que o Gunther fizesse esse processo. Não só isso, mas o prefeito tinha ligações com líderes do Partido Comunista Chinês na época. E naquele momento estava tendo uma grande perseguição do partido, do PCC, né, com pessoas que acreditavam em uma certa disciplina espiritual chamada Falun Gong. Então as pessoas que seguiam o Falun Gong estavam simplesmente desaparecendo da cidade, sem nenhum aviso, ninguém sabia o que tinha acontecido com elas. E esses desaparecimentos aumentaram ainda mais depois que a fábrica do Gunther foi aberta na cidade de Dalian. Talvez as pessoas fizessem uma associação, né? Nossa, pessoas estão desaparecendo misteriosamente. Nossa, corpos de pessoas desconhecidas estão chegando para passarem por esse processo de plastinação. Será que uma coisa tem a ver com outra? Talvez alguém tenha associado essas duas coisas, mas as pessoas tinham medo de falar sobre o assunto e terem o mesmo destino. E quando todas essas informações vieram à tona, foram expostas para a população, não demorou muito para as pessoas criarem uma teoria da conspiração de que aquela mulher grávida de 8 meses sendo exposta nessa exposição era ninguém menos, ninguém mais do que a jornalista Jan Wade, que tinha desaparecido pouco tempo depois de estar envolvida com o prefeito. E as coisas só começaram a ficar mais tensas quando o prefeito foi acusado pelo crime de corrupção e a sua esposa tinha sido presa pouco tempo depois e sido acusada de matar o seu parceiro de negócios. Então, as pessoas já estavam de olho nesse casal. Porque agora sabiam que a esposa do prefeito era capaz de tirar a vida de uma pessoa, né? Ela estava sendo acusada disso. E pouco tempo antes da jornalista desaparecer, ela tinha sido vista em uma briga com a esposa do prefeito e ela era especificamente a responsável por trazer novos corpos para serem plastificados. E depois desses rumores, parece que analisaram essa estátua, não sei se pode chamar de estátua, né? Esse corpo dessa grávida, e verificaram que as características faciais, o formato da cabeça e a estatura dela correspondiam às características físicas da Jan Wade. Além do fato da mulher grávida, estar grávida de exatamente 8 meses, que era o período de gestação que estava Jan Wade quando ela desapareceu. E parece que este corpo, criado pelo Gunther, foi exposto pela primeira vez em outros museus em 2002, que foi poucos anos depois de ninguém mais saber da Jan Wade. Nem familiares, amigos, ninguém sabe o paradeiro dela. Depois que essas teorias foram criadas, muita gente começou a questionar o Gunther, né, o cientista, para que ele se pronunciasse sobre o assunto. E depois disso, ele disse que aquele corpo era realmente de uma mulher chinesa, mas ele explicou que ela teve complicações no parto e ela acabou falecendo e que foi a família dela que tinha doado o corpo para a ciência.
Mas o que levantou ainda mais suspeitas é que depois dessa declaração, o Günther não conseguia dizer nem o nome da pessoa, dessa mulher grávida, nem a origem dela, quem é a família dela, de onde veio, etc. E na época, quando ela estava sendo exposta, logo no começo, quando ela era exposta nos Estados Unidos, por exemplo, não existia uma legislação que obrigasse a pessoa que criou esse corpo plastificado que ele falasse o nome e a origem dela. Então, no começo, ele não teve problema nenhum de exibir-la. Mas em 2007, o Günther foi obrigado a devolver pelo menos 7 amostras desses corpos plastificados de volta para a China, porque ele acabou admitindo que alguns deles eram prisioneiros executados pelo Partido Comunista Chinês e que ele não ganhou a autorização da família para fazer esse processo de plastificação. Então, assim, honestidade e ética não temos, por isso que aumentou ainda mais suspeitas em cima do Günther. Hoje em dia, o prefeito Bo Xilai está preso e ele recebeu uma sentença de prisão perpétua lá na China por estar envolvido com casos de corrupção, suborno e abuso de poder. Só que durante o julgamento ele não foi condenado por várias atrocidades contra a humanidade que ele fez durante o seu mandato. Como, por exemplo, ele foi associado a um campo de trabalhos forçados que foi criado lá na China durante o seu mandato, em que milhares de pessoas sofreram vários tipos de tortura e tiveram os seus órgãos vendidos. Ele também era um envolvido direto na perseguição dos opositores do Partido Comunista Chinês e tudo indica que ele estava envolvido com a remoção de órgãos em pessoas vivas e também a esse caso de ceder corpos de pessoas que foram perseguidas pelo PCC para, se tornarem exibições em museus. Isso porque, teoricamente, não encontraram nenhuma evidência física de que ele tinha esses envolvimentos, era tudo mais, assim, alegações. E a sua esposa, a Gu Kailai, também foi condenada à prisão perpétua lá na China por estar envolvida com a morte do empresário britânico Niall Haywood. Ou seja, os dois foram presos por crimes completamente diferentes com o caso que eu tô contando aqui, porque eles nunca foram oficialmente envolvidos com a morte da jornalista. Um filho do cientista Günther já deu entrevistas depois falando que a família dele não tinha nenhuma conexão pessoal nem comercial com o prefeito e a sua esposa que tinham sido presos, que todas as pessoas que estavam sendo expostas, os seus corpos expostos nessas exposições eram de pessoas que tiveram seus corpos doados, a maioria delas de origem chinesa, realmente daquela cidade onde o prefeito atuava, mas que como nos lugares onde são feitas essas exibições, o governo nunca requisitou um documento que comprovasse as suas origens, quem eram essas pessoas, eles não sabiam dizer quem realmente eram, mas eles afirmaram que eram pessoas que tinham sido doadas pelas suas famílias. Até pediram para que fosse realizado um exame de DNA no corpo dessa mulher grávida para tentar definir de uma vez por todas se realmente era a jornalista desaparecida, só que infelizmente por causa desse processo de plastificação, não era possível fazer esse exame. Seria impossível extrair uma análise viável para uma análise de DNA, por causa de todos os processos químicos que foram feitos com o corpo. No final das contas, nem o prefeito nem a sua esposa acabaram confessando sobre ter cometido algum tipo de crime com a jornalista, muito menos ter algum tipo de envolvimento com o seu desaparecimento. Então, o caso da Zhang Weili permanece como um caso aberto, como pessoa desaparecida, e essa mulher grávida continua sendo exposta em várias exposições no mundo todo. Existem pessoas que ainda acreditam que se trata da jornalista, outras pessoas acreditam que é apenas uma lenda urbana. O que vocês acharam sobre o caso de hoje? Foi o primeiro caso que eu conto aqui no canal que eu meio que comprei o roteiro, então os créditos vão estar aqui na descrição. Eu estava lendo o roteiro e contando da minha própria forma o que eu interpretei do caso e eu fiquei absolutamente chocada porque eu não conhecia e aí eu lembrei automaticamente daquela exposição que eu fui quando eu era adolescente e comecei a ficar horrorizada, não sei. Enfim, e se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados e hidratados. Tcharam!